Olá, alunos, tudo bem? Vamos dar continuidade ao conteúdo das nossas aulas de ciências. Com o sexto ano, nós vínhamos falando sobre materiais, né? E na aula passada a gente fez um vídeo falando sobre materiais artificiais e materiais naturais. Com os oitavos, vínhamos falando de energia e vamos começar agora a falar um pouquinho sobre a energia que a gente precisa para viver, energia bioquímica que vem dos alimentos. E aí a gente linkou esses dois conteúdos, né? Os materiais artificiais e naturais, e lembrou dos alimentos que a gente ingere. Será que eles são naturais? Será que eles são artificiais? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Então a gente tem que entender o que a gente está comendo. É claro que quando a gente abre um pacote de maçã, descasca uma banana, aquele alimento é um alimento natural, é um alimento que a gente chama de in natura. Tá cheio de vitaminas, de minerais, faz super bem para a saúde. Entretanto, quando a gente abre um pacote, esse alimento já não é mais tão natural assim. Ele foi feito pela indústria e a gente chama de alimento ultraprocessado ou processado. Ou seja, tem vários aditivos ali que são materiais não naturais, materiais artificiais, químicos, tá bom? E a gente tem que entender o que tem ali nos rótulos. Então, a nossa proposta para essa semana é a gente perceber quais os alimentos que a gente está ingerindo, ok? E o que tem nesses rótulos. Então, para a gente pensar um pouco sobre materiais artificiais, materiais naturais e a bioquímica do nosso corpo, ou seja, essa energia que nos faz viver, a gente vai olhar alguns rótulos nessa aula de hoje. Bom, primeira coisa, um dos alimentos mais artificiais que a gente gere no nosso dia a dia, quer dizer, eu não, mas não sei vocês, espero que não também, são os refrigerantes. Apesar de alguns refrigerantes terem alguma adição de um suco, né, a maioria deles é muito artificial, é um alimento ultraprocessado. Qual é o maior problema desses alimentos? Eles são calorias vazias, então a gente tem grande quantidade de açúcar e também os corantes, que a Bruna e o professor Panda, o Luiz, vão falar um pouquinho sobre os corantes que existem em outros tipos de alimentos. Então, por exemplo, quando a gente vê um refrigerante de laranja, o primeiro ingrediente, gente, essa é uma dica importante. Sempre o primeiro ingrediente dos rótulos que vocês vão ver é o ingrediente que tem em mais abundância. Então, por exemplo, nesse refrigerante aqui, o primeiro ingrediente dele é água gaseificada. Então, todo esse refrigerante, o que ele mais vai ter é água gaseificada. E aí, conforme você vai lendo a lista, é o que tem um pouco menos, até o último, que é o que tem em menor quantidade. O segundo ingrediente aqui é açúcar, tá? Então, primeiro água gaseificada, açúcar, e aí depois vem suco concentrado de maçã, suco concentrado de laranja, aroma natural de laranja, e aí os aditivos conservadores, vários nomes estranhos, e corantes. Ele até fala assim, ó, corante inorgânico. Então são corantes que não são naturais e que várias pesquisas apontam que em excesso no nosso corpo eles podem sim ser cancerígenos e causar outros problemas, em especial nas crianças. Então a gente tem que tomar cuidado com o excesso de corantes da nossa alimentação, tá? Então por mais que a gente olhe, por exemplo, esse aqui que tem algum suco, outros refrigerantes como os de cola, por exemplo, são muito artificiais, não tem suco nenhum adicionado. É um alimento que não é natural. Um outro exemplo legal pra gente comparar são os molhos. Quando a gente olha os molhos de tomate, né, não é só tomate que tem aqui dentro. Muitas vezes eles têm realçadores de sabor, glutamato monossódico, que aumenta o excesso de sódio e predispõe que a gente possa ter no futuro pressão alta, né? Quem aí na família já não tem alguém com pressão alta, a gente tem que cuidar. E aí a gente pode comparar, por exemplo, se a gente compra uma lata de tomate pelado, que muitas vezes é um preço muito parecido e até mais gostoso que os molhos, olha que interessante. Os ingredientes, primeiro ingrediente, tomate, depois suco de tomate e acidulante ácido cítrico. Então é um produto que é um pouco mais natural, apesar de ser industrializado, tem só 3 ingredientes adicionados. Já o molho, quando a gente olha, é tomate, cebola, amido modificado, que a professora Bruna vai falar um pouquinho, salsa, alho, alecrim, noz moscada em pó, edulcorante, sucralose. Edulcorante, gente, é um açúcar, tá? É um açúcar artificial. Então, você está consumindo grande quantidade de açúcar aqui. E realçador de sabor, glutamato monossódico. Então, percebam que de 3 já foi para 8 ingredientes aqui, certo? Então, a gente tem que tomar cuidado com os rótulos e aprender a ler rótulo. O primeiro ingrediente é o que tem mais abundância. Então, você está buscando um chocolate, por exemplo, o primeiro ingrediente dele tem que ser cacau. Dá uma olhada nos ingredientes, das listas de produtos que vocês têm por aí. Valeu? Oi, sexto ano, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a professora Bruna.
E para dar continuidade naquele conteúdo que a gente começou na semana passada sobre produtos sintéticos e naturais, essa semana nós vamos falar sobre alimentos. Especificamente, a gente escolheu um produto para vocês entenderem do que ele é feito, do que ele é composto. A gente escolheu isso aqui, ó. Bala de gelatina fina. Acho que todo mundo já viu uma dessas. Costumava estar cheio, sabe? Mas hoje o dia foi bem difícil para mim, então vamos dar um desconto para mim. Como vocês podem ver, o nome do produto é bala de gelatina, mas tá vendo essa foto que tá aparecendo aí? Então, é a composição, os ingredientes que são feitos essa bala. Vocês podem ver que tem muita coisa aí, menos gelatina, né? Pra gente poder entender, vamos entender quais são os ingredientes sintéticos que vão dentro dessa bala. A gente pode começar ali observando, por exemplo, uma coisa chamada amido modificado. Amido modificado basicamente é igual aquele que a gente tem em casa, sabe? Aquela maisena. Então, só que para a indústria alimentícia ele é enriquecido com uma série de substâncias para deixar ele mais rico na fabricação dos alimentos. A gente também tem uma coisa ali chamada xarope de glicose. Xarope de glicose é a composição de açúcares e seus derivados que fazem esse xarope que ajuda a adoçar os alimentos, dá aquele gostinho doce, gostoso junto com açúcar, sabe? A gente tem a vegetal e óleo de palma. Gordura vegetal é basicamente a gordura vinda de plantas, na verdade de matéria vegetal. E óleo de palma vem de um cacto, que ele é muito utilizado na indústria, é bem mais barato, então sai mais em conta a produção dos alimentos, o que barateia o preço. A gente tem acidulantes. Acidulante basicamente serve para intensificar o sabor, sabe? Pra dar aquele gosto bom, aquele gosto que fica na boca, aquele, né? Então, eles são acidulantes e eles basicamente são derivados de ácidos orgânicos. Um exemplo disso pode ser o ácido cítrico, mas é claro que são muitos outros que são utilizados. A gente tem emulsificantes, que são utilizados também para manter a umidade, para dar aquela sensação do alimento estar sempre fresco e também para dar essa consistência. A gente também tem gelificantes, que são usados para estabilizar o alimento, para deixar ele duro. E que são basicamente gordura, sim, gordura. Queria também deixar uma curiosidade. A bala de gelatina, como vocês podem ver, apesar de conter ali um monte de coisas e gelatina, a maioria dessas coisas são sintéticas. Por quê? Porque a gelatina mesmo, a gelatina vem do colágeno, da pele de animais, de porcos e vacas. Para vocês entenderem melhor essa diferença, eu vou passar para o professor Luiz Panda. O Panda vai explicar para vocês a diferença dessa gelatina aqui, dessa bala sintética, para a gelatina natural. Vai com você, Panda. E aí, galera, beleza? Continuando o que a professora Bruna estava falando, quando você come gelatina, geralmente, e isso é algo que quando eu descobri me impressionou bastante, a gelatina, ela não é algo tão artificial assim. Assim, pelo menos não a gelatina em pó. A gelatina em pó, que é a gelatina sem nenhum corante, sem cor, sem sabor, sem nada, ela vem do couro do animal, ela vem do couro do boi. A gelatina que a gente come no dia a dia, que a gente faz, esquenta água e tudo mais, ela tem açúcar. Então, assim, o que ela tem de mais nos ingredientes dela, o que ela mais tem nos ingredientes dela é o açúcar. A gelatina em pó, que vem do couro do animal, o sal, reguladores de acidez, e aí tem o nome de alguns aqui, edulcorantes artificiais, e aí o aroma idêntico ao natural de cereja. Eu coloquei o de cereja aqui porque foi o que eu anotei do coisa de gelatina que eu tenho aqui na minha casa. E corante artificial vermelho, no caso, para cereja. Ele tem várias cores, cada uma com um corante artificial de uma cor determinada. Uma experiência interessante que eu já fiz uma vez e deu super certo, foi muito legal. E se vocês quiserem fazer na casa de vocês, é bem legal. Pega 2 bolachas de 2 sabores diferentes. Pede pra mãe, ou pro tio, ou pro irmão, não sei, alguém que estiver perto de você, que estiver aí na sua casa. Pede pra essa pessoa tampar os seus olhos e você mesmo, se quiser, tampa o nariz para não sentir cheiro. Essa pessoa vai dar para você um dos 2 sabores de bolacha, tá? Morango, chocolate, baunilha, o que vocês quiserem, qualquer sabor que tiver aí. Come esse sabor e tenta identificar qual que é. Vocês vão perceber que é muito difícil identificar, porque o que a gente mais, na verdade, a gente sente mais não é nem tanto pelo paladar, a gente sente principalmente pelo cheiro e pela visão. Eu fiz isso numa experiência, numa palestra que uma moça cega deu para mim e para alguns amigos,
E é muito legal quando você vê que o que tá dando o sabor para você mesmo é o aroma que eles colocam, que muitas vezes não é natural, e o corante artificial. Então, às vezes, a comida, na verdade, ela não é tanto comida. Ela não veio tanto da natureza. Ali, por exemplo, no caso da gelatina, que a gente acabou de falar, não é nem um pouco saudável. Gente, essa foi a aula dessa semana. Muito obrigado até para vocês e até semana que vem.